Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e nesse vídeo eu vou resolver essas últimas duas questões, que foram questões um pouco mais difíceis da banca OCP, ainda sobre o tema associação e ordenação lógica, para poder te ajudar aí na sua preparação para a prova do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, por apenas R$ 2,99 por mês, seja membro deste canal que tanto te ajuda a estudar, pois isso vai me ajudar bastante. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo cada questão aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! Esta questão 12, pessoal, foi uma questão da prova do concurso para analista de TI da Prodeb do ano de 2018 e que também foi elaborada pela banca OCP. Ela diz assim: Pedro, Augusto e César foram a uma concessionária de automóveis e aí falou que cada um comprou um carro, todos da mesma marca, porém de cores diferentes, branco, azul ou prata. Pediu para considerar que somente uma dessas afirmativas a seguir aqui, que é verdadeira. Aí ele falou, dessa forma é correto afirmar qual dessas daqui. Então observe, ele está falando para a gente considerar que somente uma dessas três afirmativas aqui que é verdade. Então ou vai ser a primeira que é verdade, ou é a segunda que é verdade, ou é a terceira que é verdade. Se for a primeira que é verdade, então as outras duas precisam ser falsa. Se for a segunda que é verdade, então essas outras duas precisam ser falsa. Se for a terceira que é verdade, então significa que essas outras duas aqui, elas precisam ser falsas. O que nós precisamos fazer aqui é associar cada uma dessas três pessoas aqui, que é o Pedro, o Augusto e o César, com relação aqui aos veículos que eles escolheram, a cor do veículo que eles escolheram, que é branco, azul e prata. Então a gente tem que analisar cada uma dessas possibilidades aqui, Vamos começar analisando essa primeira aqui, onde aqui o Augusto não comprou o carro azul, é verdade, o César não comprou o carro prata, isso aqui é falso, o Pedro comprou o carro prata, é falso. Então observe aqui, é verdade aqui que o Augusto não comprou o carro azul. É verdade que o Augusto não comprou o carro azul. Se é verdade que o Augusto não comprou o carro azul, o Augusto comprou o carro azul? Não, isso aqui é falso, o Augusto não comprou o carro azul. É verdade que ele não comprou o carro azul. Então o Augusto aqui é falso que ele comprou o carro azul. Agora vamos ver essa outra. César não comprou o carro prata. Isso aqui é falso. Se é falso que o César não comprou o carro prata, é porque o César comprou o carro prata. Então, verdade aqui que o César aqui, comprou o carro prata. Isso aqui é verdade. E essa última, Pedro comprou o carro prata, isso aqui é falso. Então, é falso que Pedro comprou o carro prata. Então, significa que o Pedro aqui ele não comprou o carro prata. Então, aqui é falso que o Pedro comprou o carro prata. Agora, observe. Se o César comprou o carro prata, então o César não comprou nem o branco nem o azul. Assim como o Augusto aqui, ele não comprou o carro prata. Se o Augusto não comprou nem o azul nem o prata, é porque o Augusto comprou o carro branco. Se o Augusto comprou o carro branco, significa que o Pedro aqui não comprou o carro branco. Assim, a única opção que sobrou para o Pedro é que o Pedro comprou o carro azul. Então, observe, pessoal, para essa possibilidade aqui, nós não tivemos nenhuma contradição. Então, essa daqui está correta. Então, para essa primeira opção, ela está certa, não teve nenhuma contradição. Vamos analisar essa outra possibilidade aqui, As cores dos veículos são branco, azul e prata. Para essa opção que está falando que é falso aqui, que Augusto não comprou o carro azul. Repare, se é falso que o Augusto não comprou o carro azul, é porque é verdade que o Augusto comprou o carro azul. Então, o Augusto que é verdade aqui que ele comprou o carro azul. Agora, repare essa daqui. Está falando que é verdade que o César não comprou o carro prata. É verdade que ele não comprou o carro prata. Então, o César aqui, ele não comprou o carro prata. Isso aqui é falso. E esta última aqui, é falso que o Pedro comprou o carro prata. Então, se é falso que o Pedro comprou o carro prata, é porque o Pedro aqui ele não comprou o carro prata. Agora, pessoal, observe, são apenas três cores, são três pessoas aqui,
Se o Augusto comprou o azul, então o carro prata terá que ser comprado aqui por algum desses outros dois. E repare, aqui ó, tá falando que o Pedro não comprou o prata e o César também não comprou o prata. Assim, esses dois só podem ter comprado aqui o branco. Isso aqui não pode. Então, repare, aqui teve uma contradição. Então, essa opção aqui ela não vai servir para a gente. Aqui teve essa contradição. Vamos analisar agora essa última hipótese aqui, essa última situação. As cores dos veículos são branco, azul e prata. Para essa primeira possibilidade, está falando aqui que é falso que o Augusto não comprou o carro azul. Se é falso que o Augusto não comprou o carro azul, é porque o Augusto comprou o carro azul. Então, o Augusto que é verdade que ele comprou o carro azul. Agora diz que aqui é falso que o César não comprou o carro prata. Se é falso que o César não comprou o carro prata, é porque o César comprou o carro prata. Então, o César aqui, ó, é verdade que ele comprou o carro prata. Agora veja essa última. Está falando aqui que é verdade que o Pedro comprou o carro prata. Então, é verdade aqui que o Pedro comprou o carro prata. Veja, chegamos em uma outra contradição. Tanto o Pedro aqui quanto o César compraram aqui o carro prata. Isso aqui não pode. Então, nós tivemos aqui uma outra contradição. Então, essa situação aqui também não vai servir para a gente. Assim, a única opção que bateu aqui foi essa primeira aqui, ó. Onde essa primeira vai ser verdadeira e essas outras duas vão ser falsas. Assim, dessa forma aqui, o Pedro comprou um carro azul, o Augusto comprou um carro branco e o César comprou um carro prata. Agora a gente vai analisar as alternativas. Na letra A está dizendo que Augusto comprou o carro azul. Não, repare, o Augusto ele comprou o carro branco, não azul. Então isso aqui ó, não pode, então essa aqui vai ser falsa. Augusto comprou o carro prata. Não, Augusto comprou o branco. Então ele não comprou aqui o prata, então essa aqui também vai ser falsa. César comprou o carro prata. César comprou o carro prata? Verdade. Pedro comprou o azul. Pedro comprou o azul? Verdade também, então essa vai ser verdadeira. Letra D, Pedro comprou o carro prata. Pedro comprou o carro azul, não o prata. Então repare aqui, prata não, então essa é falsa. Pedro comprou o carro prata? Não, Pedro comprou o azul, então não é o prata, então essa é falsa também. Assim, a única que foi correta aqui foi essa da letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? E esta última questão que eu preparei para vocês, pessoal, essa questão 13, foi uma questão da prova do concurso para advogado júnior da AGESAN, no Rio Grande do Sul, no ano de 2023 e que também foi elaborada pela banca OCP. Ela diz assim, em uma loja de eletrodomésticos, Geraldo, Genésio e Genival aguardavam para retirar suas compras. Um deles comprou uma geladeira, outro comprou uma máquina de lavar e o outro um fogão. Não necessariamente nessa ordem. Considere que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira. Aí deu essas 3 afirmações aqui pra gente, falou que apenas uma delas que é verdadeira. Aí está perguntando, então é correto afirmar qual desses daqui? Então observe aqui que apenas uma dessas afirmações aqui ó, que é verdadeira. Ou é a primeira que é verdadeira, ou é a segunda que é verdadeira, ou é a terceira que é verdadeira. Se for a primeira que é verdadeira, então as outras duas aqui ó, precisam ser falsas. Agora, se for essa segunda que é verdadeira, então essas outras duas precisam ser falsas. Se for a terceira que é verdadeira, então essas outras duas aqui ó, precisam ser falsas. A gente precisa relacionar cada uma dessas 3 pessoas aqui, ó, Geraldo, Genésio e Genival, com os seguintes itens que eles compraram, que foi uma geladeira, uma máquina de lavar e um fogão. Então a gente precisa associar cada um deles aqui com esses itens. Então a gente tem que analisar cada uma dessas possibilidades que nós temos aqui, ó. Vamos começar analisando essa primeira aqui, ó, onde essa é a verdade aqui que o Genival comprou a geladeira. Então essa primeira aqui, ó, Genival comprou a geladeira, isso aqui é verdade. Então repare, essa primeira aqui, ó, é verdade que o Genival comprou a geladeira. Então o Genival aqui, ó, é verdade aqui, ó, que ele comprou a geladeira. Agora veja essa daqui. É falso que o Genésio não comprou a geladeira. Pessoal, se é falso que o Genésio não comprou a geladeira, é porque o Genésio comprou a geladeira. Então aqui vai ser verdade aqui que o Genésio comprou a geladeira. Repare, nós chegamos aqui numa contradição. Nós temos 2 aqui que compraram a geladeira, então temos essa contradição. Então essa aqui não vai servir. Então essa primeira possibilidade não vai servir para a gente. Vamos testar essa outra aqui, ó. Então os itens são geladeira, máquina de lavar e fogão. Para essa primeira opção, está falando aqui que é falso que o Genival comprou a geladeira. Então repare, é falso que o Genival comprou a geladeira. Se é falso que o Genival comprou a geladeira, então o Genival aqui ó, é falso que ele comprou a geladeira, ele não comprou a geladeira. Agora veja essa daqui, é verdade que o Genésio não comprou a geladeira. É verdade que o Genésio não comprou a geladeira, então o Genésio aqui é falso que ele comprou a geladeira. E falou que é falso que o Geraldo não comprou a máquina de lavar.
Se é falso que o Geraldo não comprou a máquina de lavar, porque o Geraldo comprou a máquina de lavar. Então aqui é verdade que o Geraldo comprou a máquina de lavar. Então repare, se o Geraldo comprou a máquina de lavar, sobraram apenas 2 itens, que deve ser comprado apenas por um desses outros 2. Então aqui nós temos que o Genésio não comprou a geladeira e o Genival também não comprou a geladeira. Então esses 2 aqui só podem ter comprado o fogão, mas isso não pode acontecer. Então chegamos aqui em uma outra contradição. Então essa possibilidade também não vai servir para a gente. Vamos testar agora essa última aqui, ó. Os itens são geladeira, máquina de lavar e fogão. Nessa primeira aqui, ó, tá falando que é falso que o Genival comprou a geladeira. É falso que o Genival comprou a geladeira. Então o Genival aqui, ó, ele não comprou a geladeira. Então aqui é falso que ele comprou a geladeira. Agora veja essa outra. Tá falando que é falso que o Genésio não comprou a geladeira. Se é falso que o Genésio não comprou a geladeira, porque é verdade que o Genésio comprou a geladeira. Então o Genésio aqui, ó, comprou a geladeira, isso aqui é verdade. E essa última aqui, ó, é verdade que o Geraldo não comprou a máquina de lavar. Então, repare, é verdade que o Geraldo não comprou a máquina de lavar. Então, o Geraldo aqui, ele não comprou a máquina de lavar. É falso que ele comprou a máquina de lavar. Agora, repare, se o Genésio, ele comprou a geladeira, então ele não comprou nem a máquina de lavar, nem o fogão. Dessa forma aqui, ó, o Geraldo não pode ter comprado aqui a geladeira. Assim, a única opção que sobrou aqui para o Geraldo, que o Geraldo tenha comprado aqui o fogão. Agora, repare, se o Geraldo comprou o fogão aqui, significa que o Genival não pode ter comprado o fogão. Assim, a única opção que sobrou para o Genival é que o Genival comprou aqui a máquina de lavar. Então, observe, pessoal, nessa situação aqui nós não tivemos nenhuma contradição. Então, essa daqui está correta. Então, essa última possibilidade que ela está certa. Dessa forma, agora, nós sabemos que o Geraldo comprou o quê? O Geraldo comprou fogão. O Genésio comprou a geladeira. E o Genival comprou a máquina de lavar. Agora, a gente vai analisar aqui as alternativas. Na letra A está falando que Genival comprou o fogão. Repare, Genival comprou a máquina de lavar, não o fogão. Então essa daqui, ó, é falsa. Letra B, Genival comprou a geladeira. Genival comprou a máquina de lavar, não a geladeira. Então essa daqui, falsa também. Genival comprou a geladeira? Não, Genival comprou aqui a máquina de lavar, não a geladeira. Então essa é falsa também. Genival comprou a máquina de lavar. Tá certo, Genival comprou a máquina de lavar. Genésio comprou o fogão? Genésio comprou a geladeira, não o fogão. Então, repare, ele não comprou o fogão, comprou a geladeira. Então, essa daqui, falsa também. Finalmente, letra E. Genival comprou a máquina de lavar. Genival realmente comprou a máquina de lavar. Genésio comprou a geladeira. Sim, Genésio comprou a geladeira. Geraldo comprou o fogão. Tá certo também, Geraldo comprou o fogão. Então, essa daqui está correta. Assim, a única certa aqui foi essa da letra E. Show de bola, também foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!